o próprio Akira Toriyama, autor oficial de Dragon Ball, deixou uma pista da última saga de Dragon Ball Super, que dará fim ao anime de mais sucesso de todos os tempos. A franquia, que comemora seus 40 anos de anime em 2024, conta com uma infinidade de episódios, dos mais engraçados aos mais épicos. Por marcar gerações de fãs que sorriram, choraram e pularam da cadeira ao ver os personagens mais bolados e absurdos fazendo batalhas de arrepiar, o mínimo que esse ciclo precisa é de um final digno. E, bom, esse velhinho aqui não tava pra brincadeira. Tudo começa no Torneio do Poder, saga que foi chave para expandirmos nosso conhecimento sobre o universo de Dragon Ball. Lá conhecemos os demais 9 deuses da destruição e seus respectivos anjos assistentes, os 9 deuses da criação que ainda não tinham aparecido, também conhecidos como Kaioshins, e 70 guerreiros de 7 universos fora o nosso que participaram, com alguns velhos conhecidos no meio. Em relação aos anjos e deuses, nos números que falei, estava considerando só as novidades que vieram com o torneio até então. Essa saga nos fez questionar sobre como funciona a hierarquia de Dragon Ball e por que existe algo muito errado com os 12 universos. E sabe que o problema vem de cima. Tudo começa no capítulo 28 do mangá do Super, que, por ter saído depois do anime, acabou fazendo adições importantes e oficiais na história. Nessa cena, Bill se lamenta pelo fato de um maluco como o Goku ter conhecido o rei dos 12 universos, Zenyo. Pra Bills, isso é preocupante, já que a responsabilidade não é o forte de Goku, do Bills também não. Apesar de preocupante, esse encontro de Saiyajin de classe baixa com o Imperador Multiversal não poderia ser mais benéfico para o Universo 7, só que o bichano não sabia disso ainda. Neste mesmo capítulo, Zenyo demonstra que está perdendo o interesse no seu principal passatempo, cuidar da vida dos outros, observar os 12 universos. Ele chega a afirmar que quer manter apenas os 4 universos mais fortes. Você pode saber porque eles são os melhores assistindo meu novo vídeo sobre o tema, que deixarei na tela final. Após Goku lembrar Zenyo sobre sua promessa de torneio, o Ser Supremo diz que o torneio não pode acontecer caso ele elimine os universos de forma que sobrem apenas 4, excluindo, claro, o Universo 7. É neste momento que começamos a ter uma noção melhor sobre um personagem macabro, que será o estopim para o início de uma guerra envolvendo todos os universos existentes. Me refiro a Yajiro Daishinkan. Apesar de Zenyo não esconder suas intenções, Daishinkan opta por interromper a curiosidade de Goku sobre o tema para impedir que ele pensasse mais sobre o assunto. Ele também chega a converter a unidade de medida temporal dos deuses para utilizá-la na Terra, um planeta específico, dando a entender que ele pode fazer isso com todos os planetas, o que não seria estranho ou incoerente, visto que nos guias oficiais de informações acerca do curioso universo com o maior nível mortal, o Universo 1, é dito que seu anjo, Aoamo, graças ao seu alto nível, é capaz de sentir literalmente tudo o que acontece em seu universo. Isso acontece porque ele é um Bodhisattva, que na cultura budista, que provavelmente foi usada para criar este personagem, significa um ser iluminado. Fica claro que os anjos são, sem dúvidas, mais evoluídos e intelectualmente superiores à maioria dos seres, sendo o sumo sacerdote o mais eficiente em todos os quesitos. Ele se demonstra claramente mais inteligente que o próprio rei dos 12 universos. E é aí que o perigo começa. O que acontece quando se coloca uma criança com todos os poderes do mundo nas mãos? É exatamente isso que Akira Toriyama propõe ao criar o personagem Zenyo. Em entrevista, o próprio mencionou que fez isso por brincadeira. Seu objetivo era criar uma sátira com a engraçada e assustadora possibilidade de tudo que existe ser governado por alguém sem a mínima noção do que se passa dentro dos planetas, dentro das cidades, bairros, ruas, pessoas e corações dessas pessoas. Zenyo é um personagem projetado para causar um sinistro estímulo contraditório na mente dos leitores. Sua linha de base é de se manter extrovertido e infantil, mas nos momentos em que ele é contrariado, ele pode ser profundamente cruel, sem ao menos sentir a mínima culpa disso. Por isso, até mesmo o deus da destruição Bills, talvez o maior guerreiro dos 12 universos fora os anjos, se apavora na sua presença. Zenyo faz isso simplesmente porque pode, mas poder é algo temporário. Apesar de Zenyo ser, sem dúvidas, o rei dos 12 universos, não é seu cargo que o faz tenebroso, e sim seu poder bruto. Quando falamos em poder, nos referimos à capacidade de forçar os outros a se submeterem a alguém. Zenyo faz isso por meio da ameaça implícita de destruição. Ele basicamente destrói tudo o que o incomoda e pronto. Olhando para essa característica, é natural pensarmos que não existe um modo de enfrentar algo tão perigoso. Será mesmo? Zenyo é um deus criança, tem poder, mas não tem uma mente de um deus. Quando os primeiros humanos sintetizaram os primeiros conceitos abstratos sobre um deus com D maiúsculo, homens como Aristóteles chegaram na conclusão de que ele, para ter poder para exercer pleno controle sobre o universo, precisaria ser onipotente, onipresente, onisciente e desprendido do tempo. Zenyo, na verdade, está longe de ser um deus perfeito. Ele não é onipotente, porque apesar de poder para destruir tudo, não se sabe se ele construiu tudo, apesar de termos a informação de que o vazio do universo é preenchido por planetas pelos Kaioshins e não por Zenyo. Talvez esses universos naturalmente existiam, e Zenyo nasceu ou sempre existiu com eles já existentes, e em algum momento decidiu apagar 6, como o próprio mangá confirma que aconteceu. Além de cogitar apagar mais 8, ele passa longe de ser onipresente, já que é um tampinha. Todo o espaço que ele ocupa é aquele corpinho de 1 metro. Ele não sabia sobre o
torneio de Bills e Champa, até que ele ficou sabendo através de um terceiro. Isso sinaliza que ele também não é onisciente, ou seja, não sabe de tudo que acontece nos 12 universos. Um anjo, por exemplo, tem essa capacidade. Zenhou, não. Desde que eu era criança, sempre pensei em como a onisciência é uma característica superior à onipotência. Saber de tudo te dá a possibilidade de usar o poder de alguém onipotente, simplesmente porque você vai saber como fazer isso. No caso dos personagens de Dragon Ball, a maioria tem essa possibilidade, mas não tem recurso para executar isso. Poucos são detentores dessa possibilidade de maneira mais real, e logo você saberá quem. Frieza é um dos que almeja mais do que tudo, mas seus delírios de grandeza são maiores do que suas possibilidades reais. Agora é o momento de responder a pergunta mais absurda de todas, que é exatamente a pergunta que Akira Toriyama quer nos responder no final de Dragon Ball, e todo o universo projetado por ele caminha a passos rápidos para isso. O maior feito que um personagem de Dragon Ball poderia realizar é roubar o poder do indefeso intelectualmente Zen-O. Quem pode tomar o poder de Zen-O? Existe uma pessoa específica que tem a faca e o queijo na mão para fazer isso quando bem entender. Todos vocês devem se lembrar da história de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus e organizou uma rebelião. Agora troque Lúcifer por Daishinkan e Zen-O por Deus. Muitos não vão achar sentido em comparar uma história ficcional, como Dragon Ball, a uma religião, mas lembremos que a cultura japonesa, onde o autor da obra esteve imerso desde que nasceu, não tem as mesmas crenças ocidentais. Por esse motivo, Akira Toriyama pega inspiração de religiões e mitologias. Ramush, o elefante rosa do universo 10, é inspirado na religião budista. Arak, a salamandra do universo 5, é inspirado em divindades divinas entalhadas. Liquir, do universo 8, é inspirado na mitologia japonesa, assim como os anjos são realmente inspirados nos anjos da cultura judaico-cristã, que é a predominante no Brasil. Por isso que ter uma saga com essa ideia é tão legal na nossa mente. Então, como ela seria? Veja a minha imaginação em ação. Este roteiro é uma ideia minha, inclusive pensada há muitos anos. Algumas pessoas até utilizaram ideias parecidas para fazer mangás, mas dessa forma aqui você não vai ver. Quem quiser comentar sobre Fora do Espaço do meu canal, sinta-se livre para se divertir com essa ideia e mostrar aos outros, mas peço que me retribuam essa diversão com o compartilhamento deste vídeo com quem você quiser conversar sobre. Tudo começa quando Daishinkan sugere a Zenhou para fazer um novo torneio, indo além do torneio do poder, concentrando 12 universos e os participantes serão todos. Sim, todos. Todos os seres vivos. Daishinkan usaria seu absurdo controle do tempo para desligar o tempo e fazer com que cada ser vivo se enfrente em uma arena escondida do multiverso que conhecemos, onde não haverá qualquer destruição. Uma espécie de mundo vazio, assim como no Torneio do Poder, porém projetado para lutas individuais sem eliminação por queda. Vence quem estiver vivo por último, passando assim para a próxima fase. Dessa forma, cada guerreiro vai lutar uma quantidade absurda de lutas, e só os mais poderosos e fortes mentalmente chegarão ao final. Daishinkan faria isso com o objetivo de eliminar os guerreiros de todos os universos, para que nenhuma ameaça como Son Goku pudesse chegar perto de Zenhou e quebrar o equilíbrio do universo. Após o torneio, os 6 anjos dos universos apagados por Zenhou se revelariam, já que é oficial que eles estão vivos, porém nunca apareceram. Dessa forma, começaria a última saga de Dragon Ball, a saga dos Anjos Malignos, inspirada no Apocalipse. Mas sem Akira Toriyama, quem seria o responsável por executar de fato essa saga? Bom, são basicamente 2 nomes, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles, preenchendo os 5 minutos que faltam, com 2 minutos e meio mais ou menos sobre cada um. Um, na minha opinião, tem uma história bem mais interessante que o outro, mas esse tal outro é simplesmente o filho do chefe. Sim, o filho de Akira Toriyama. Akira Toriyama, no passado, chegou a dar uma entrevista falando que iria passar o legado para Sasuke Toriyama, seu filho. E bom, isso meio que dá um indício de que o que pode ter acontecido com Akira seja de fato alguma doença, já que ele estava planejando se aposentar, visto que o produtor, Norihiro Hayashida, da Toei, informou que o filho de Toriyama passou a se envolver com mais projetos, começando já pelo longa Dragon Ball Super Super Hero, que estreou ano passado, mas na verdade, o que realmente aconteceu foi um vazamento de sangue na área entre o cérebro e o crânio, provavelmente devido a uma queda. Se a gente for raciocinar, a expectativa de vida no Japão para homens é 81 anos e para mulher 87 anos. Não era para ele ter morrido tão novo, com apenas 68 anos, fora que também ele não vivia na capital. Eles tiveram que construir uma ponte da cidade dele até Tóquio só para ele passar, porque ele se recusava a sair e também se recusava a ser uma celebridade. Esse sempre foi o Akira Toriyama, e honestamente eu respeito muito por isso. Mas bom, a maior possibilidade é que seja realmente uma queda, então não foi uma doença, mas de qualquer forma, ano passado ele manifestou a vontade de passar seu legado para Sasuke Toriyama. Essa notícia foi até publicada pelo Jovem Nerd. Durante o painel no prestigiado Salão H, Hayashida disse que Sasuke Toriyama, abre aspas, se encarregou de cuidar do legado de seu pai em Super Hero, fecha aspas. O que significa, em termos práticos, a gente não sabe, mas talvez Sasuke Toriyama estivesse por trás do próprio enredo de Dragon Ball Super Super Hero, que na minha opinião não é muito Akira Toriyama, confesso, tem muito furo de roteiro estranho, coisa que o Akira não deixaria passar. Akira, que apesar de gostar de ser absurdo, protegia bastante a sua moral como escritor. Acredito que isso pra ele era mais importante que a fama, ser respeitado pelos escritores, assim como Kishimoto, Oda e
muitos outros que tiveram essa mesma trajetória. Ser mangaka no Japão é simplesmente ser uma celebridade absurda. É como ser autor de novela do Brasil. Mas bom, Sasuke Toriyama não apresenta grandes trabalhos famosos, mas com certeza ele aprendeu a pensar muito bem com seu pai ao longo da vida criada por ele. Sua mãe também com certeza é muito inteligente, então sem dúvidas ele pode chegar a ser um ótimo autor, mas no enredo de Super Hero não me anima tanto. Mas não podemos acreditar a ele ainda. E qual é o segundo candidato? Outra pessoa que eu também não acho que seja o suprassumo do roteirista, que é Toyotaro. Toyotaro aprimorou muito seu estilo de arte. Na minha opinião, ele pode ser sim o sucessor dos desenhos de Akira Toriyama, mas não o sucessor da história de Akira Toriyama. Toyotaro basicamente tem uma história absurda. Você se lembra mais ou menos na época dos anos 2000, que basicamente todo mundo falava que existia uma continuação do Dragon Ball GT, que era o novo Dragon Ball. Na época ninguém sabia o que era canônico ou não. E falavam que essa nova temporada era Dragon Ball AF, que ela já tinha sido lançada no Japão, mas não tinha chegado no Brasil. Enfim, as informações corriam de forma muito esquisita antigamente, mas os boatos espalhavam muito de boca em boca. Hoje em dia a fofoca é mais na internet. Esse tal do Dragon Ball AF foi um mangá que era simplesmente tão bom que trouxe uma reviravolta nos fãs de Dragon Ball pela sua qualidade absurda. A qualidade de arte era simplesmente incrível, e ele publicava com o codinome de Toyble. Ele ficou tão bom nisso que ele simplesmente não pôde mais ser ignorado e virou o sucessor simplesmente de Akira Toriyama. Atualmente é ele que desenha os mangás de Dragon Ball Super, mas ele não começou no Dragon Ball Super. Ele passou ainda por outras camadas de Dragon Ball como ilustrador. Dragon Ball é um mundo incrível, tem empresas e empresas por trás. Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo e eu vou falar sobre esses dois, Sasuke Toriyama e Toyotaro. Quem será o sucessor de Akira Toriyama? É isso que você vai ver no próximo vídeo. Dragon Ball não vai parar. E bom, provavelmente o titio Akira, esperto como é, já deve ter deixado muita ideia no papel. Mas muita ideia. Então não, Akira Toriyama não está morto. Ele ainda vive em suas ideias. E essas ideias estão para ser divulgadas. Sim, o maior de todos. Contemplem o gênio Akira Toriyama. Vale ressaltar que o Akira Toriyama deixou 2 projetos abertos, um deles praticamente finalizado, que foi Sandland, um mangá escrito por ele mesmo, que agora virou filme, e também Dragon Ball Daima, outro projeto de anime que foi hateado por muita gente, mas quem hateia o Dragon Ball Daima simplesmente não é o público-alvo. O público-alvo agora são as crianças. Sim, depois de 40 anos, com o Akira Toriyama já se aproximando da sua aposentadoria, eles precisaram resetar completamente a franquia Dragon Ball, assim como fizeram com Jovens Titãs em Ação, que é uma nova versão do Teen Titans antigo, o próprio novo desenho do Ben 10 Criança, que não chega aos pés do último desenho do Ben 10 Criança. Então, enfim, a tentativa é essa, resetar a franquia, porque depois de 40 anos, a história já foi a tantos patamares, com tantas transformações, tantas coisas absurdas, que eles querem criar uma nova história do zero. Dessa vez, aprendendo com o que Akira Toriyama errou, e claro, muito mais com o que ele acertou, afinal ele acertou Dragon Ball. O próximo vídeo é do Toyotaro e do Sasuke. Esteja inscrito para receber, deixa o like também, e vamos mostrar que Dragon Ball não morreu, e sim será eterno.